das Frauenverein, né? Era uma associação de senhoras, era uma iniciativa, né, das esposas de pastores luteranos, que é uma característica nossa aqui também, né? E elas também, então, tinham essa finalidade, né, da assistência aos carentes, né, e aos doentes. E assim a mulher vai se incluindo na vida social. Aí vem a Segunda Guerra, mais mudanças, a mulher já em sociedade, já tendo um ofício, algumas eram costureiras, elas tinham sua renda a partir disso, né? Há novas mudanças, a gente sabe que nessa época a língua alemã ela foi proibida aqui na nossa região, ler, escrever ou falar era proibido, né? Aí há mais uma mudança de hábitos, né? E a mulher também nisso ela vai cada vez mais ocupando espaço na vida econômica, né? Ela tem que ir à sociedade, ela tem que ajudar o homem, né? A trazer o sustento, né, para casa. E ali também surgem mais grupos sociais. As mulheres, né, surgem os círculos de amizade chamados de Kränze, né, e nesses grupos sociais as mulheres bordavam, né, faziam roupas também, costuravam, e esse bordado, tudo que era feito ali era destinado a bazares, né? E esses bazares eram beneficentes. Até hoje nós temos esse hábito aqui na nossa região, né? Dos bazares. É algo que ficou. Você não ficou ali? Aí agora nós vamos entrar propriamente na questão da arte, do artesanato e do trabalho manual. Dentro da realidade do artesanato, essa questão de arte, artesanato e trabalho manual, ele é um tanto polêmico, né? E nós encontramos na nossa pesquisa, nós encontramos essa definição aí, que eu acho que ela clareia um pouco essa questão. O que é trabalho manual? O que é artesanato, né? É uma definição muito bonita. Ele diz assim: a arte é a maneira pessoal de se fazer qualquer coisa. Uma máquina que fabrica não tem arte. Porém, o artesão que trabalha com suas próprias mãos, segundo processos pessoais, dá necessariamente um caráter particular à sua obra. Ele nunca reproduz exatamente a mesma coisa. E o que faz distingue-se da obra de outro artífice, mesmo que os dois copiem o mesmo modelo. Certo? Sempre fica uma marca, né? Sempre a marca do artista na sua obra, né? E aqui nós temos uma linda definição de uma artesã, do que é arte, do que é artesanato, do que é trabalho manual. A arte vem de dentro de você, é um sentimento. O artesanato é uma técnica para você representá-la. O trabalho manual apresenta a arte com as mãos, com o toque. Né? E agora nós vamos entrar mesmo na parte bem técnica, né? Do que é o bordado, porque a nossa pesquisa ela está focada no bordado. Né? Então, temos aí a origem, né? Que a origem do bordado ela é muito antiga, vem ali dos povos egípcios, os hindus, os chineses, os gregos, os romanos, todos eles, né, já usavam o bordado. Inventada a agulha, o primeiro fio usado foi o de lã fornecido pelos rebanhos de animais. Logo após veio o linho e o algodão e o cânhamo. Então assim começou a arte de bordar. E agora eu vou passar para a pessoa mais entendida aí no bordado, que é a Dona Lina. Muito obrigado pelo mais entendido. Realmente eu brinco que quando eu era bebezinha, minha mãe, em vez de me dar chupeta, ela me deu uma agulha para mim. Agulha e tesoura, porque realmente eu sou apaixonada por aquilo que faço, principalmente bordado. Então aí nós temos diversas técnicas na área. Aí no telão vocês estão vendo o risco da toalha e os fios combinando as cores, onde se dá
se dá o começo do trabalho, sendo que no Itamine o bordado é feito na mesma trama que você sai com a agulha, na mesma direção, em qualquer ângulo você tem que entrar. Então tem que ter muita atenção, porque um erro simples de uma trama sai o bordado tudo errado. E no lado de lá, em azul, é o ponto laçada, ponto cheio, nozinho francês, etc. Ali o bordado Maier, né, denominado, porque o seu Maier, ele que introduziu aqui em Blumenau, em Santa Catarina, afinal, no mundo inteiro, esse trabalho. Ele é feito em Itamine, também no pano saco, porém com a mesma técnica que eu expliquei. Da onde que você começa, você tem que entrar até o final do bordado para que ele seja perfeito. Hoje ainda é encontrado em feiras, né? Muito raro, mas a gente ainda encontra nas feiras e em algumas casas de bordado que nós temos muito reduzido hoje, né? Mas ainda se encontra. Aqui nós temos então uma obra de arte, porque essa toalha realmente é uma verdadeira obra de arte. Isso chama-se pintura de agulha. Vocês estão vendo ali diversas cores em tons de azul, em rosa, em amarelo, não é mesclada o fio. Isso aqui são sempre tons diferentes, tons sobre tons, que são bordados, entrelaçados, que sai essa obra de arte ali que vocês estão vendo. E o complemento nos arabescos é o ponto palestrina ou português, também muito usado hoje nos trajes típicos que ainda são bordados. É muito usado nos arabescos, nos trajes típicos, o ponto palestrina ali complementando com o ponto haste. E essa então é a toalha da minha grande amiga Renata Tais. Isso ali é uma verdadeira obra de arte, não tem preço. Ela estava muito inspirada quando ela fez esse trabalho, realmente. Esse é ponto cheio, ponto caseado e ponto areia, que ela, com dificuldades para desfiar, para fazer o crivo, ela teve a feliz ideia de criar esse ponto areia, que deu muito certo, ficou muito maravilhoso. Parabéns, Renata, você realmente é uma grande artista, temos que admitir. Então ali o crochê, que era muito usado, né? E a primeira carreira desse crochê era feito em pontaju. Era uma máquina que fazia esses furinhos bem uniformes, e em cima desses furinhos então se começava a fazer o crochê. Aí se fazia o tamanho que se queria, né? Seu Maier sempre nos aconselhou que o crochê não deveria roubar a cena do bordado, que ele sempre deveria ser no máximo 4 carreiras, porque o bordado é que seria a cena no caso do trabalho. E ali a nossa amiga Dona Eliana fazendo o vagonete, que está bem situado na nossa FEARTE, né? E ela vai dar uma demonstração, se vocês quiserem ver como é que é bordado. É um trabalho muito bem interessante, porque só fica no lado direito do trabalho, no lado avesso você não vê linha nenhuma. Então a nossa amiga Eliana, graças a Deus, está no nosso meio e vai nos mostrar, né, como que é o vagonete daqui a pouco. E esse é o tradicional xadrez, que hoje ainda existe o pano, existe o fio, só que não existe as artesãs, as bordadeiras. Pena, né, que com o tempo se perdeu muito das coisas. Mas tomara que no futuro alguém faça um projeto para ser implantado novamente nas escolas, que esse seria o nosso grande sonho, né? Realizar, ver futuras gerações fazendo esses trabalhos tão maravilhosos que Blumenau já teve. E ali a apaixonada Van Schober, que essa aí eu vou passar para o meu amigo Marcos, que ele é expert nessa área aí. Tá bom, meu boa noite a todos. Tá, então eu acho que a Van Schober acho que é grande conhecida da maioria de vocês, que lembram os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, que marcaram a época aqui em Blumenau.
Então, essa vanchona é um acervo da família da Dorita, que ela preservou. Eu até vou ler em alemão, depois eu vou fazer a tradução. Nichts Schönes fand ich auf dieser Erde, aus ein Heim und einen Herd. Trocando, traduzindo para o português, eu não encontrei nada melhor nesse mundo do que um lar e um fogão próprio. Agora, traduzindo para os dias atuais, eu não encontrei nada melhor que uma família, fogão próprio, referente a uma casa própria. Quando o pessoal veio da Europa para o Brasil, o que eles queriam? Um pedaço de terra e a sua casa própria. Então, eles valorizavam muito a família. E a casa própria também não está muito distante dos dias de hoje. Muitos ainda lutam pelo seu espaço, pela sua casa, pela sua terra. A vanchona, traduzindo, é pano protetor de parede. Na sua maioria de tecido de algodão limpo, delicadamente bordado. É um artesanato típico da Alemanha, trazido ao Brasil pelas famílias imigrantes alemãs. Até uma parte das primeiras décadas do século XX, decorou as casas das colônias de região. Então, a grande maioria, como se vê, era pano branco, algodão, pano saco, né? Assim. E os tons eram usados, era a linha azul. Também a gente encontrou na nossa pesquisa em outras cores. E o barrado também era um azul. Além da língua alemã, nós encontramos vanchona em italiano e português. E com essa direita, se usou muito uma época que era as vanchonas, sem as mensagens, que era somente com desenhos de motivos holandeses. Isso é, principalmente na época dos nossos pais, a gente podia ver esse tipo de trabalho. Esses protetores de parede eram colocados na cozinha. Neles eram bordados mensagens religiosas de sabedoria e refletiam os valores e as normas das famílias. Geralmente eram escritos em línguas alemã, italiana e portuguesa, como eu tinha falado anteriormente. Os bordados, em sua maioria, eram feitos em tons de azul. Os pontos mais usados eram ponto haste, sombra e ponto cruz, que era riscado no tecido e não contado como segue a técnica tradicional. Ao redor tinha das mensagens bordadas ramos de flores e organizados em conjuntos de várias peças com bordados combinados. Tá, é isso aí, vai voltar aí, né? Então, o da holandesa, o ponto haste, o rococó, o buquê das flores. Se você olhar na parte de baixo, esse é o ponto cruz. Então, ele é riscado diretamente sobre o pano.